Telespectadores, olá! Nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas curiosidades culturais e também da história do Japão. Eu acabei de chegar de lá. Pense numa viagem que me inspirou, meu Deus do céu. Primeiro vamos começar falando de religião, porque eu acho que tem uma semelhança com o Brasil que pouca gente sabe, que eu achei muito interessante. A religião deles se chama Shinto, significa o caminho dos deuses, e eles reverenciam muito a natureza, como se a natureza fosse responsável por manter a harmonia entre os seres humanos. Então, pedras, rios, árvores, são todas divindades dessa religião que é muito comum lá no Japão. E esses deuses, né, para os quais as pessoas fazem cultos, são responsáveis em manter a nossa harmonia e também outros fenômenos muito importantes, como, por exemplo, a fertilidade. E aí é muito interessante ver porque, por exemplo, a gente foi colonizado pelos portugueses, que vem com essa carga histórica totalmente eurocêntrica de Igreja Católica, que é repleta de dogmas, de coisas que você pode, que não pode fazer, e do pecado e tal. O Japão não tem isso, embora seja uma sociedade que eu acho que tem bastante regras, eu vou entrar nisso daqui a pouco, não tem essas regras do catolicismo, né? As regras são diferentes e vêm de outra origem. Mas eu achei muito interessante ver que a religião não é tão dogmática e não tem essa cultura do pecado, que eu acho que é algo que massacra tanto a gente, né? O sistema social japonês, ele tem uma história muito longa, né? Ele vem desde esses tempos do Império e dos samurais, e ele é muito baseado numa palavra que se chama wa, que significa harmonia. Essa palavra e essa harmonia, elas ajudam a edificar a sociedade japonesa dentro de uma estrutura que é bastante vertical. Ou seja, tem muitas hierarquias, tudo é bastante protocolado. E é exatamente essa harmonia que traz paz e respeito entre os habitantes. O contrário disso, ou seja, a desarmonia, é exatamente a desorganização, o desrespeito, todas essas coisas que eu acho que tem totalmente a ver com o Japão, porque as pessoas lá são tão educadas, pensam tanto no outro, em não ofender o outro, em não invadir o espaço do outro, em não infringir as regras, que tem totalmente depois que você começa a ver que existe esse passado milenar que traz essa realidade da harmonia como algo que é uma base de uma sociedade, você fica assim, realmente, velho, se a gente viver em harmonia significa não viver em desarmonia, significa respeitar as leis, significa não agredir o outro, significa não cometer crimes contra o outro, significa respeitar a individualidade do outro. Por isso que hoje o Japão é um dos lugares onde tem a menor taxa de criminalidade do mundo, velho. Aconteceu um negócio comigo nessa viagem que eu fiquei chocado. Eu, idiota, em um determinado momento eu tava indo pra Hiroshima e a gente tava numa estação de trem, numa cidade chamada Okayama, e eu fui pegar um café, eu esqueci a minha câmera em cima da máquina de café. Meu irmão, a câmera, $2.000. Lente. Tudo, eu tinha acabado de comprar. Quando eu chego no trem, aí eu cheguei assim, pai, eu tá com a bolsa laranja da câmera. Aí ele, tô não. Aí o trem começa a andar, e era um trem bala, não dá pra falar, parem as máquinas que eu vou descer. Eu falei assim, fudeu, estou no meio da viagem, comprei a câmera tem 4 dias, calma, eu estou no Japão, aqui ninguém rouba ninguém. Vai dar tudo certo. Aí eu chamei o cara lá do trem, por favor, manda um rádio, liga pra Okayama pra perguntarem se a minha bolsa ficou na plataforma, tal, não sei o que, não estava. Aí eu lembrei, né? Não, estava na máquina de café. Aí fomos até Hiroshima, voltamos, isso demora 1h30 de trem-bala. Quando eu chego no café, aí a moça fala assim, aí eu, moça, eu esqueci uma bolsa laranja, tal, não sei o que. Aí ela, não tá aqui não. Aí eu falei, fudeu. Pronto, acabou. Ela vá no Achados e Perdidos. Eu cheguei no Achados e Perdidos, de uma estação de trem, gente. Mais de 30 plataformas, um negócio lotado, um monte de gente. A bolsinha estava lá do mesmo jeito que eu deixei. E não é um negócio assim de assim, é porque primeiro mundo e Brasil é terceiro mundo. Primeiro que ninguém fala mais isso, é um conceito muito antigo, é um conceito meio anos 90, de dividir o mundo entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Porque se fosse nos Estados Unidos ou na França, as pessoas teriam roubado, velho. É Japão, é Japão. É uma consideração com o outro. É realmente esse lugar, velho, de manter a harmonia entre os cidadãos. É quase como se, tipo assim, eu não posso te deixar triste. Se eu te deixo triste ou nervoso, você pode agredir outras pessoas e isso vai gerar um efeito em cadeia. E é um lugar que é muito pequeno, né, em território, e que tem centenas de milhares de habitantes. O Japão deve ter uns, tipo, 130 milhões de habitantes. Como é que vocês conseguem se organizar, né? Como é que tanta gente consegue habitar o mesmo espaço com tanto respeito? É realmente uma aula de cidadania, assim, impressionante. Os japoneses, normalmente,
estranham muito esse comportamento ocidental, né? Que é essa coisa expansiva, de pegar, de dar beijo, de dar abraço. Painho mesmo, meu Deus do céu. Painho é uma pessoa que é muito pegajosa, velho. Eu viajei com meu pai. E aí, meu pai começava a conversar com as pessoas, e aí, tipo, tem essa coisa de tocar, de tipo assim, por favor, você pode ver se tem a camisa tamanho M. Só de pegar, a pessoa já faz, tá ligado? Não é normal pra eles. E tem uma história que é muito interessante que eu ouvi lá, que é, tipo, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses começaram a se reconstruir e foram pro mundo pra fazer negócios, eles sofriam muito com o jeito ocidental de fazer negócio, porque muitas vezes as coisas no mundo são fechadas, não necessariamente numa mesa de reunião, as pessoas saem pros bares pra fazer reunião, pra conversar, pra criar intimidade e tal. E aí os japoneses, tipo, surtavam com isso, porque não conseguiam entender essa falta de profissionalismo. Ao mesmo tempo, quando você chegava numa sala de reunião japonesa, eles têm tanta noção do outro e existem tantas regras que você pega dois japoneses para fazer uma negociação, eles meio que já sabem até onde podem ir para não agredir a outra pessoa. Vê como é interessante isso, porque normalmente você tá negociando dinheiro, você quer pagar, você tem 100 para pagar, mas você acha, vamos dizer que você está comprando um apartamento. O cara tá pedindo 150 mil. Você tem 100 mil pra pagar. Aí você fala assim, 80. Pra o cara ter aquela coisa do choro, descer e tal. Lá no Japão, é tipo assim, 100, ok, fechou. É uma coisa muito prática. E os ocidentais sofriam no sentido de não entender como é que eles faziam uma coisa quase tão telepática, assim, como é que eles entendiam tanto a maneira que o outro via aquela história e como eles enxergavam as situações de um jeito muito semelhante. Isso é muito interessante, velho. Porque aqui no Brasil, Ave Maria, no Rio, imagina você botar um japonês pra negociar no Rio de Janeiro, minha gente. Como esse cara ia sofrer? Porque o carioca, sendo muito honesto, quer sempre levar alguma vantagem, velho. Imagina um japonês lá, tipo, todo certinho, todo bonitinho, sabe até onde pode ir pra não ferir a harmonia do outro. É muito interessante, velho. Eu ia falar assim, caralho, velho. Isso é de uma formação cultural. Isso, com certeza, vem desde a escola, vem no ambiente familiar, assim, a coisa do respeito mesmo. É muito foda. Uma coisa que eu achei muito interessante foi uma ligação que eu vi, né? Essa ligação não existe. Entre o japonês e o tupi. Não no jeito de falar, mas no significado dos nomes das coisas. Se a gente for ver aqui no Brasil, os nomes das cidades, por exemplo, são muitas e muitas cidades que têm nome com raiz em tupi-guarani, no tronco tupi, né? E muitos significam fenômenos da natureza, como pedra, como montanha, como barulho, rio, ou animais, né? Tipo jaguar, que é onça, camarão, peixe. Porque os índios, enfim, a sociedade deles era aquela e eles chamavam as coisas tipo assim, ali perto do rio onde tem ciris. Aí nasce um lugar chamado Sergipe, por exemplo, que significa Siriipe. Lá no Japão, os nomes próprios das pessoas, todos têm a ver com fenômenos da natureza. Então eu vou até, enfim. Eu não falo japonês, eu fiz 6 aulas, né? Não deu pra muita coisa, dava pra falar Ohayo, konnichiwa, Eigo wakarimasu ka? Você fala inglês? Aí eu falava Nihongo wakarimasen, que é tipo, não falo japonês. Mas enfim, voltando aos nomes. Yama significa montanha, Shima significa ilha, Mura significa vila, Naka significa entre, né? Entre lugares, e Kawa significa rios. Aí, por exemplo, Nakamura, aquela assistente do Faustão que é japonesa, tem origem japonesa. Naka significa entre e Mura significa vila, então é entre vilas, é um lugar, ela vem de uma região entre cidades. Nakayama significa entre montanhas. Enfim, você pode ir brincando com isso e assim se formam os principais nomes da sociedade japonesa, velho. Tem ou não tem a ver com Tupi? Claro que tem, gente. Olha aí, o Japão tem a ver com Candomblé e tem a ver com Tupi-Guarani. Quem é que ia pensar isso? Só eu mesmo que não tenho juízo, né? Aí tem um rolê que é muito impressionante, que é a coisa da reverência. Aqui no Brasil, ninguém faz reverência pra ninguém, né? Todo mundo aperta a mão. Inclusive, aqui a gente tem uma coisa meio assim, de você apertar a mão com uma certa força. Não muita força pra não quebrar a mão da outra pessoa e pra não ser rude, mas um aperto de mão fraco é quase como se fosse um sinal de desrespeito, né? De você não estar realmente tendo consideração com a outra pessoa. E lá no Japão não tem isso. Eles não têm o hábito de apertar a mão. Inclusive, eles apertam a mão um pouco troncha, assim, um pouco mole, e tá tudo bem.
isso é normal. Mas eles fazem reverência. Então você tá conversando com a pessoa, você tá conhecendo uma pessoa, aí você fala, tipo, meu nome é Caio, Hajime Mashite, que é prazer. Aí a outra pessoa faz assim. E aí você faz de volta. E aí as pessoas ficam, tipo, conversando e fazendo reverência. Só que existem 3 níveis de reverência. Existe uma reverência mais coloquial, que é tipo a do dia a dia, que você faz, tipo, só assim um pouquinho. E aí no ambiente de negócios, um ambiente de mais respeito, ou com pessoas mais velhas, você faz uma reverência maior. E tem a reverência mesmo, que veio dos tempos do Império, que você praticamente ninguém mais faz, que é tipo uma reverência, assim, não precisa abrir os braços não, é tudo aqui, tá? É tudo coladinho do corpo. Mas você efetivamente vai pra baixo e vai pra cima. Inclusive, uma coincidência muito triste da minha viagem foi o fato do Bolsonaro estar no Japão, quando eu estava no Japão. Meu irmão saiu daqui pra puta que pariu, aquele imbecil vai me bater lá e todo mundo, Caio, vai matar o Bolsonaro. Você vira Marte e ainda ajuda a gente. Diga aí, velho. A galera é muito ósea. Bicha, que merda. O Bolsonaro tá aí no Japão com a senhora, viado. Que bad vibe, bi. Mata ele aí, viado. Mata ele aí, bi. Ele deve estar super sem segurança, que aí no Japão ele sabe que é seguro. Vai virar um Marte gay. Enfim, aí o Bolsonaro foi mega criticado porque ele não fez a reverência adequada para o imperador japonês. Porque o Bolsonaro lá, além de fazer turismo, porque ele não tinha nem agenda oficial, saiu nos jornais isso, ele foi para a cerimônia de entronamento do novo imperador. E, pô, você tá indo lá pro país do cara, o novo imperador, você faz pelo menos uma reverência, né? Ele, além de ter ido com aquelas medalhas ridículas, ele não fez a reverência certa. Então isso virou manchete pelo mundo. Mas também, gente, não dá mais pra esperar nada do Bolsonaro, né? A não ser a porta de saída que está muito aberta na hora que você quiser ir embora, meu anjo. Estarei lá aplaudindo, seu safado. Aí, comidas. É só sushi que tem no Japão? Não, gente. Tem milhões de restaurantes dos jeitos mais diferentes. Sushi é um tipo da culinária, é um prato da culinária, é uma categoria da culinária japonesa. Mas tem muitos restaurantes. Lá tem mania de espetinho, por exemplo, que é um negócio que todo mundo acha que é mega brasileiro. Ai não, espetinho é coisa de brasileiro. Comer espetinho e tomar cerveja. Isso é extremamente japonês. Espetinho de tudo que você imaginar. De peixe, de flango, de porco, de vegetais também, pra quem for vegetariano ou quem simplesmente quiser comer verdura, sei lá, enfim. Tem muitos macarrões, então tem o lamen, que já tá ficando mais conhecido aqui no Brasil, tem o soba também, que é um macarrão que é de trigo sarraceno, é um pouco mais pesadinho assim, eu provei, nem gostei. Eu soube que é muito comum aqui no Mato Grosso do Sul, porque a segunda maior colônia japonesa, fora a colônia de São Paulo, é uma colônia que existe no Mato Grosso do Sul, e acho que eles chamam soba, na verdade. Eu não sei se é soba ou soba, mas virou meio que um prato de assinatura da culinária sul-mato-grossense. Olha que doideira. E aí abrasileiraram um pouco o soba. E lá no Japão eles comem o soba original o tempo inteiro. Inclusive tem muitos bares legais que se chamam izakaya. Tá começando a ter muito izakaya aqui no Brasil, que é esse bar de petisco e frituras japonesas, pra você tomar uma cerveja e encontrar os amigos, que é uma delícia. Fora as friturinhas, né? Tempurá, teppanyaki, tudo isso já tem aqui no Brasil, gente. Sendo que, porra, o camarão lá é enorme, véi. E não é caro e é delicioso. Não, come-se muito bem no Japão. No final, eu já tava meio assim, de shoyu, tá ligado? Daqueles molho meio de gergelim e tal. Quero ficar um tempinho sem comer comida japonesa um pouco. Mas foi uma delícia. Não, e vou só falar uma coisa que vocês já sabem com certeza. Salmão e cream cheese é só aqui no Brasil, né? Temaki de cream cheese, essas palhaçadas. Isso é só aqui. Lá o sushi é bem tradicional e tem muitas coisas diferentes, tipo enguia, tem 8 tipos de atum, ouriço, várias coisas. Quem gosta de provar comidas diferentes, levemente bizarras, vai amar o Japão. E tem muita etiqueta também. É um lugar de muitos protocolos, velho. Muitos protocolos mesmo. Tem a etiqueta dos hashis, né? Que é o famoso palitinho. Normalmente você chega a um prato de macarrão, por exemplo. Você tem o seu hashi e tem o hashi para servir o macarrão. E aí você pega o hashi da mesa e serve no seu prato. Se não tiver o hashi da mesa, você vira o seu palitinho do outro lado e aí pode servir. Você não pode encostar de jeito nenhum o palito que vai na sua boca e o palito da comida lá. Isso no Brasil a gente faz mais ou menos também. A gente tem meio que uma lenda urbana de não meter a colher na boca e meter a colher na comida porque dizem que vai
azedar. Ninguém nunca me provou que ia azedar nada, né? Mas enfim, eu acho que é uma coisa de respeito também. Mas tem uma coisa que é muito importante que você não pode fazer. O arroz é sempre servido numa tigelinha. E aí você não pode enterrar o palito no arroz. Porque quando uma pessoa morre no Japão, eles fazem um funeral. Lá, funeral, não sei o que, taranã. E quando tá acabando o funeral, tipo assim, ok, essa pessoa morreu, beijo, vamos embora. Eles pegam 2 hashis de prata e colocam assim numa tigela, que é tipo, é o fim, e essa pessoa vai para o caminho dos deuses. Então você não pode, durante uma mesa, numa conversa, chegar lá e enfiar o seu palitinho na tigela, como se fazendo uma analogia a essa situação que é uma coisa muito de respeito e de morte e de tristeza, né? Então fica essa dica aí, porque eu não cometi essa gafe, mas me explicaram isso, acho que vale a pena compartilhar. O Japão é um lugar tão complexo, gente, porque assim, ele é mega tecnológico, né? Eu nunca vi tantos painéis na rua, tantas televisões na rua, tantos LEDs na rua, tanta informação, tipo assim, visual, que nem tem lá, velho, tipo assim, mesmo Nova York, que tem a Times Square, é só na Times Square, velho. Fora da Times Square, não tem um monte de letreiro. Em Londres é tipo Piccadilly Circus. Cada lugar do mundo tem meio que uma esquina de letreiros e de luz, né? No Japão é tipo, todo bairro tem um negócio desse. É uma loucura. E se você for parar pra ver, eles praticamente inventaram a tecnologia que toma conta do mundo inteiro. Pensa uma marca de tecnologia. Tira a Apple e a Samsung, que é coreana, e pensa em uma marca de tecnologia. Sony, japonesa. Panasonic, japonesa. Nikon, japonesa. Canon, japonesa. Fujifilm, japonesa. Nintendo, japonesa. Yamaha, japonesa. Casio, japonesa. Olympus, japonesa. Yashica, japonesa. Tudo, velho. Tudo. Assim, a grande maioria das marcas mundiais são japonesas. Então eles realmente estão muito à frente no que diz respeito à tecnologia. O trem-bala mesmo, hoje já é bastante popular no mundo inteiro. Tem na Europa, tem na China um que inclusive não tá nem no trilho, que tipo assim, é um imã que tipo que gruda o trem e coloca em alta velocidade. Aqui no Brasil prometeram, mas não entregaram o trem-bala Rio-São Paulo. Estou esperando até hoje, adoraria que isso acontecesse. Mas o que eu quero dizer as pessoas usam fax no Japão. Fax. Pasme, é completamente corriqueiro no Japão você pedir pra uma pessoa mandar um fax pra outra. Porque é aquela história de, sei lá, não sei se é porque o povo não se acostumou a usar scanner, mas é uma espécie de documento, né? Que o fax, pra quem tem gente que não sabe o que é um fax, acho que vale a pena explicar. É um aparelho que você faz uma ligação telefônica. Lembra quando a gente ligava no telefone? Porque também hoje ninguém liga mais. A pessoa ligar no telefone pra outra, você, ai, alô, fala. Que saco! É um aparelho, tipo telefônico, que tem uma entrada pra você colocar um papel. E aí você liga pra pessoa, pede o sinal de fax, aí a pessoa aperta um botão. E aí você manda um fax, você coloca esse papel, aperta o verde, e aí o papel entra e sai do outro lado da linha, no fax da outra pessoa. É muito comum no Japão as pessoas fecharem transações comerciais, reservas, essas coisas, com fax, velho. Só que ninguém tem mais fax, né? Tipo assim, no Japão, todo mundo tem ainda. E se você não tiver um fax e precisar passar um fax... E passar um fax virou sinônimo de dar uma cagada aqui no Brasil, né? Não vou ali passar um fax, é tipo ir no banheiro fazer o número 2. As lojas de conveniência têm fax. Você pode chegar lá, você paga, sei lá, $1, $2, parece que é bem barato. Eu não precisei passar fax nenhum. E aí você manda um fax. Vocês não têm noção do que é uma privada japonesa. Do lado da privada, tem um controle, uma espécie de painel com vários botões. O primeiro botão é o botão de aquecer, né? Você vai sentar numa privada acolchoada e quentinha para o seu maior conforto. O segundo botão é um botão para lavar a sua parte de trás. Os seus orifícios traseiros vão receber um jato d'água que também pode ser controlada a intensidade e também pode ser controlada a temperatura da água para você fazer sua chuca. É uma coisa impressionante. O terceiro botão é para as meninas para lavar a pepeca, então jogam a água na frente. E o quarto botão, se a privada for realmente muito bafo, né, se for um modelo premium, é o botão de música. Eles colocam uma música que é tipo pra não... A outra pessoa, não é pra você, tipo, ouvir música, não é tipo Bob Marley. É uma música, tipo... Pra poder ninguém que tá do seu lado ouvir os seus movimentos peristálticos intestinais, né? Porque tem gente que na hora de fazer o número 2 faz uma barulheira da porra. É surreal! E é tipo, é um motivo de orgulho o Japão. Tem um painel, você chega no aeroporto, gente, naquele negócio que tem aquelas esteiras rolantes enormes, tem tipo assim, um painel. Toto, Japan's #1 brand. Toto é a marca de privada. Eu fiquei assim, chocado. E é realmente incrível, porque, ai gente, aí... Tipo, cagar vira uma terapia, né?
você pega uma revista, senta no quentinho, vai lá, joga uma água, não sei o que, aí vai, bota uma música. Ah, é bom demais. Cagar no Japão é tudo. Ave Maria. E pra encerrar, tem uma curiosidade, todo mundo se pergunta muito, que é o rolê das máscaras. Vamos explicar o rolê das máscaras no Japão. Existem muitos motivos que podem fazer uma pessoa a usar máscaras. E muita gente usa máscara. Isso é muito impressionante. Porque aqui no Brasil, velho, você usa máscara, sinceramente, ou se você tá trabalhando num ambiente que, tipo, com muita poeira, ou se você tá com uma doença muito grave que a sua imunidade tá muito baixa, tipo um câncer, assim. Aí você vê uma pessoa que, tipo, saiu da quimioterapia e colocou uma máscara. No Japão, sei lá, 20% das pessoas têm uma máscara. Muita gente mesmo. As máscaras são, inclusive, coloridas, velho. E aí tem várias coisas. A primeira, que isso eu sei que é ensinado nas escolas, é tipo assim, você está gripado. Olha como eles pensam no outro. Isso é muito lindo. Eu estou gripado. Eu não posso te passar nada. Portanto, eu uso uma máscara. Só que não tem tanta gente gripada assim. 20% da população tá gripada? Não. Então tem outros motivos também. Uma amiga minha me falou que muitas mulheres são muito vaidosas e quando elas não estão maquiadas, elas usam a máscara para não mostrar as imperfeições da face. Ok. Podemos acreditar nessa teoria também. Uma terceira teoria é: não quero falar com ninguém, não quero ser incomodado, não me peça informação, não estou pra papo hoje, quero simplesmente ficar na minha. Uma boa ideia também, né? Tipo, bota a máscara, assunto encerrado. A quarta opção é que existe um período no Japão onde as folhas caem, a noite cai, o frio desce. E o japonês não tem imunidade para o pólen dessas árvores, então isso cria alergia neles. E aí eles usam essa máscara durante um determinado período para não entrar em contato com esse pólen. Achei isso bem interessante também. E a última teoria é essa, assim, é a respeito da alergia que os japoneses têm a algumas espécies de árvores que tem um determinado momento do ano que essas folhas caem e o Japão se enche de pólen e muita gente fica com muita alergia a essas plantas, enfim. E aí usa a máscara por causa disso, para evitar rinites. Mas é muito louco, gente. Quando vocês forem lá, vocês vão ver todo mundo de máscara vai falar assim: gente, essa menina nova desse jeito precisava estar com essa máscara. A primeira sensação que eu tinha era essa, assim, garota, tem o quê, 14 anos? Tá com máscara de quê? Mas isso é uma instituição cultural, praticamente, a máscara lá no Japão e em outros países asiáticos também, eu acho, viu? Não é só lá não. Se você já foi ao Japão, adoraria saber também as suas curiosidades, as coisas que você viveu na sua viagem, porque é um lugar muito diferente da gente e, portanto, muito foda. A viagem boa é essa, né? É um lugar que você vai lá e se choca com tudo, velho. Então comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos. É isso. Arigatou gozaimasu. Arigatou.